Fala galera, então, hoje eu vou fazer aqui um vídeo um pouquinho mais solto, que enfim, né, não vou me apoiar em nenhum texto e a gente, só uma apresentação aqui do tema, enfim, algumas considerações, né, bem breve também, tentar falar em pouco tempo, sobre o conceito de cultura e também sobre a questão da diversidade cultural. Cultura, antes de entrar, enfim, né, de problematizar a origem desse conceito, a cultura ela é utilizada muito recorrentemente nas ciências sociais, na antropologia principalmente, para falar do que caracteriza um determinado grupo social, o que caracteriza uma determinada sociedade, o que caracteriza um povo. E isso entra em vários aspectos desses grupos sociais, povos, etnias. Que aspectos são esses, né? São vários, né? Da língua que fala, de como fala. Isso ajuda até a gente a se localizar, né? Se fala com certo sotaque, tu já identifica de tal lugar do Brasil. Se o sotaque é outro, não, é de outro lugar do Brasil. Inclusive isso, né? A forma, as roupas que veste, então você pode até diferenciar, né? Se você olha os homens vestidos de um jeito, você, isso aí tá lá no Oriente Médio. Se você olha vestido de outro jeito, fala, isso aí deve ser uma tribo indígena. Se você olha de outro jeito, isso aí deve ser na Europa. Isso aí deve ser aqui no Brasil mesmo. Então, você acaba, de certa forma, vendo, né? A gente reconhece certas características como pertencentes a certos povos, a certos grupos sociais, a certas etnias e assim por diante, né? A antropologia, né, ela usa esse conceito de cultura. A palavra cultura já existia, tanto que vocês, não sei se já ouviram falar, né, na própria agricultura, a gente usa a palavra cultura, né? Cultura de mandioca, cultura de milho, cultura de feijão. Então a cultura tem a ver com esse cultivar, né? O que dialoga muito, né? Por quê? Porque o meu jeito de agir, meu jeito de falar, minhas crenças, meus valores, minhas concepções de certo e errado foram cultivadas com o passar do tempo. A cultura, ela também é cultivada nos indivíduos. É daí que a gente não vai poder falar, por exemplo, como acontece, né, às vezes no cotidiano, fulano de tal tem cultura, fulano de tal não tem cultura. No nosso sentido de ciências sociais, não existe isso de não ter cultura, né? Foi criada sociedade, foi sociabilizada, essa pessoa detém uma cultura, ela reproduz a cultura do lugar onde ela foi sociabilizada e assim por diante. Então, é bom ter isso em mente também. Mais pra frente a gente vai problematizar porque que as pessoas muitas vezes falam isso de tem e não tem cultura, né? O que significa isso de fato, né? Enfim, é mais uma reprodução de um preconceito do que qualquer outra coisa. Mas pra gente essa ideia de cultura tá ligada, né? Ao comportamento, valores, costumes, crenças, tradições, das festas que existem em determinado lugar, do que tem de costume de lazer, das atividades que aqueles grupos, né, que aqueles povos exercem, até da alimentação, o que eles têm como costume, né? Enfim, a gente pode falar até de uma cultura alimentar, da língua que fala. Então isso tudo são coisas que caracterizam esses grupos sociais, que caracterizam esses povos, que caracterizam essas sociedades e que a gente vai chamar de cultura, beleza? Então a cultura ela tem essa, vocês pararem para pensar, é até funcional, né? Eu boto um nome para falar das características de um determinado povo, de um determinado grupo que o distingue dos outros. O que tem tudo a ver com o surgimento, por exemplo, da antropologia, né? Que vai se propor a estudar os homens nas mais diferentes formações sociais. Então a gente vai ter que esses primeiros antropólogos vão olhar para esse tipo de grupo social, de etnia, de sociedade. E mais para frente é que a antropologia vai começar a voltar a olhar para dentro do seu próprio território também, né? Então a gente pode identificar, por exemplo, que existem diferentes culturas dentro de um mesmo território, de um território determinado. Aí a gente vai para dois exemplos, mas enfim, né? A gente pode olhar para o Brasil e falar assim, existem diferentes culturas no Brasil. Então a cultura é isso, né? Essa caracterização de povos, de grupos sociais, de etnias e assim por diante. A gente também vai poder enxergar a cultura como a forma como os indivíduos, os grupos sociais, criam para a satisfação das suas necessidades, beleza? A gente pode pensar em coisas que não são culturais, por exemplo, a necessidade de comer, a necessidade, enfim, né, de fazer as suas necessidades fisiológicas, a necessidade de se reproduzir.
Então, a gente pode colocar essas coisas no âmbito do natural, digamos assim, né? Da natureza humana. Agora, a forma como isso vai acontecer, ela varia. As formas de se estabelecer relações de parentesco, elas vão variar. A dieta alimentar vai variar. A forma de se obter o alimento, né, vai variar. A construção das moradias vai variar. Ou seja, a cultura, ela está justamente ligada a essa ação do homem de transformação da natureza, voltando à satisfação das suas necessidades. E ela não acontece de maneira universal, ela acontece de uma maneira que é diferente de um lugar no outro. Então, enfim, a necessidade de se proteger do clima, né, que a gente já pode entrar tanto na questão da construção de moradias, quanto na questão das vestimentas, né? Isso também vai variar. Então, essas características, né, são bem importantes. Mas tem uma outra também que é interessante, que vai colocar também a cultura como o reconhecimento de signos e significados, né? Ou seja, se eu fui sociabilizado em uma determinada cultura, eu vou olhar para isso aqui e vou entender que isso aqui é um livro, beleza? Vou olhar para isso aqui e entender que isso aqui é uma folha de caderno. Então, eu vou reconhecer esses signos, ou mais, né? Eu vou olhar para as letras que estão escritas e vou reconhecer ali que tem palavras formadas, né? Que tem uma ideia ali que está sendo transmitida. Se eu ver numa língua de um outro país, se eu ver em chinês, por exemplo, eu vou olhar para aquilo e não vou entender nada, porque eu não fui nem sociabilizado naquela língua. Na minha sociabilização eu posso compreender até que é uma língua oriental, mas eu não compreendo o que está escrito ali. Por quê? Porque a questão da cultura, a tua formação cultural também te coloca isso, o reconhecimento de signos e significados, de olhar para aquilo e reconhecer o que aquilo significa. Vocês podem, enfim, isso pode parecer um pouco vago, mas no nosso cotidiano a gente está fazendo isso o tempo inteiro. Senão a gente ia ficar andando na rua e ia ficar estranhando tudo o tempo inteiro, ia ser tudo uma grande novidade, mas não, a gente já reconhece. Tanto que se a gente vê uma pessoa com uma roupa diferente, a gente fala, já vai interpretar, isso já vai motivar a gente a pensar por que aquela pessoa está com aquela roupa diferente. Seria uma outra cultura distinta da sua. E é isso também, né? Essa questão cultural, ela também varia no território, né? A gente tem que essa questão cultural diferencia, né, povos, mas quando eu falo grupos sociais é para destacar esse ponto também. Então, no próprio ambiente urbano, a gente vai ter diferentes grupos sociais, diferentes, enfim, pessoas que vão compartilhar diferentes valores, diferentes formas de se vestir, que podem falar de uma maneira diferente, enfim, muito puxada na questão das gírias ou de uma maneira extremamente formal. Então a gente vai ter essas variações dentro do próprio território. Mas vamos lá, então essa cultura são as características desses grupos sociais, desses povos, dessas sociedades, que as diferenciam umas das outras. E diversidade cultural é simplesmente para falar que, cara, existe uma diversidade de culturas no mundo. Não só no mundo, no próprio Brasil, né? Então a cultura que, enfim, a gente reproduz aqui no subúrbio do Rio de Janeiro é uma, beleza? A cultura de uma galera que mora, de repente, lá no interior de Belém do Pará é outra. A cultura de um povo indígena, Yanomami, é outra. A cultura de um povo indígena Chavante também já vai ser outra. Isso é interessante também, que a gente também vai entrar nesse aspecto, que às vezes a gente pega grupos indígenas no Brasil, parece que é uma coisa só, mas não, é uma multiplicidade de povos. Povos com ideias diferentes, com valores diferentes, com comportamentos diferentes. Então existe essa distinção de um para o outro, né? E, enfim, vários estudos antropológicos vão mostrar isso, né? O cara que faz lá um estudo dos indígenas, né, num determinado ponto, e outro vai fazer de um grupo indígena num outro lugar, e que vai reconhecer que existem diferenças, e são diferenças que são grandes demais. Então é bom ter isso em mente também, né? Essa generalização do outro também é um processo que a gente vai abarcar um pouco, principalmente quando for falar, enfim, né, da questão de etnocentrismo, essas coisas assim. Mas, por enquanto, vamos ficar só nesse conceito de cultura, nessa ideia mais geral de cultura e na ideia de diversidade cultural. Então, a cultura são esses aspectos que caracterizam um grupo social, um povo, uma sociedade.
ligada à língua que fala, à roupa que veste, a comportamentos, tradições, valores, crenças, tudo isso, né? O que vai caracterizar aquele grupo social, aquele povo ou aquela sociedade. E a gente fala de diversidade cultural porque existe uma pluralidade de culturas. Existem muitas culturas para além da minha, que pensam diferente da minha, né? Fala da nossa, né? Que pensam diferente da nossa, que se comportam diferente da nossa, que falam diferente da nossa, que têm valores diferentes dos nossos, que têm outras tradições, que têm outros costumes. Beleza? É só para a gente ter em mente isso. Existe uma variedade enorme. No nosso país existe uma variedade enorme. No continente, mais ainda. No mundo, então, é isso. São quantidades, sim, são formas de vida, né, de expressões de vida, até de religião. Religião também, que é um produto da cultura. A gente vai ter uma variedade enorme de expressões, né? Uma variedade enorme de formas de se viver, formas de existir. Espero que vocês entendam isso. Esse é só o nosso pontapé. São várias, como aqui eu fui falando de várias problematizações possíveis, que a gente vai deixar um pouquinho mais para frente. Mas vocês já podem ir refletindo, né, sobre elas, né? A própria questão, por exemplo, pensem no choque de culturas. Tem até um programa humorístico, né, com esse nome. Mas pensem no choque, né, entre essas culturas, né? Quando você tem duas culturas diferentes que começam a se relacionar, como foi, por exemplo, nos próprios processos de colonização, você teve um choque de culturas. O que acontece a partir desse choque de culturas, né? Algo novo surge dali. E existem várias possibilidades, né, de como esse algo novo vai surgir, né? Você pode parar para pensar na própria questão da religião. Vêm os portugueses para cá, cristianismo, eles eram de religião católica, em maioria. Com o passar do tempo, mais de 500 anos depois, o Brasil é hoje um país majoritariamente cristão. Os povos que estavam aqui já tinham enfim, né? Já reverenciavam divindades ou coisa do tipo. O que aconteceu com esses povos, né? O que aconteceu com essas reverências a essas divindades, né? O que aconteceu com esse aspecto da vida desses povos no choque de cultura entre, enfim, o colonizador português e os povos indígenas que estavam aqui presentes. A mesma coisa com os povos em África, né? Que vêm para cá, enfim, eles também têm uma fé, também tentam manifestar a sua fé e também existe esse choque. Então, isso também vai entrar na questão de como se veste, na língua falada. A gente pode também pensar nas consequências do embate desse choque entre culturas distintas, né? E só para a gente ter em mente também que existem resultados diferentes a partir desse choque de cultura e que a gente pode também tentar entender isso da melhor forma possível. Eu trago o exemplo da colonização porque isso foi praticamente um padrão que se reproduziu em várias localidades diferentes, não só no Brasil, mas principalmente, enfim, nas Américas, em África, na Oceania. E até hoje é um motivo de forte embate, né, sobre a relação entre as diferentes culturas, de tentar evitar com que uma cultura entre muito no território. Espero que vocês tenham entendido. Desculpa deixar tanto assunto para a gente discutir ao longo, mas eu já trago esses aspectos só para a gente ter uma introdução e para já começar a refletir sobre esse assunto. Muito obrigado, espero que estejam todos bem.